aulinha de hoje com deslocamento de equilíbrio e falando justamente do nosso francês preferido hoje, que é o Henri Le Chatelier, um francês intrigado com as intempéries da natureza, que pensava que, por exemplo, ora, se a natureza tende sempre a manter o equilíbrio, conservar a homeostase, então todos os sistemas em equilíbrio também assim o são. Ou seja, ele pensou, bom, se um sistema em equilíbrio sofrer alguma ação, como por exemplo, se você consumir alguma coisa quente, o seu sangue não vai ficar quente. Se você for para um dia frio, o seu sangue não vai ficar frio, afinal você não é um pecilotérmico, você não é aí um bichinho de sangue frio. Se você consumir uma coisa ácida, o seu corpo não fica ácido. E se você consumir muito ou pouco cálcio, seu corpo vai reagir frente às intervenções, oi querida, que você acabou promovendo. Então ele acabou deduzindo uma lógica muito clara para os fenômenos da natureza. Ele pensou numa lógica de causa e efeito. Ou seja, as coisas que você faz nos sistemas geram posteriormente efeitos. Então, se nós soubermos a priori quais vão ser, ou seja, previamente, né, a teoria, que vai me dizer quais vão ser as consequências a posteriori, eu posso dominar os efeitos que os sistemas vão gerar. Por exemplo, eu posso manipular as reações químicas. Eu posso fazer com que os organismos produzam mais a substância que eu quero e menos a substância que eu não quero. Eu posso fazer com que se faça mais dente, por exemplo, e se evite cáries. Como, por exemplo, uma alimentação mais rica em cálcio, mais pobre em açúcar. Veja que essas coisas não eram sabidas anteriormente, as pessoas não faziam ideia, sabia apenas que algumas mazelas aconteciam e não se tinha ideia de que isso era motivado ou ocasionado pela alimentação. Vide, por exemplo, o escorbuto, né, que era a doença clássica das navegações. Então, isso é muito interessante. Graças ao estudo do Henri Le Chatelier, a gente consegue prever isso de maneira muito simples. Bom, dito isso, ou seja, dito que o nosso objetivo agora é dominar ou manipular os equilíbrios, queridos, é bem interessante que você saiba qual vai ser o seu papel, ou seja, a sua atuação e qual vai ser o papel do equilíbrio químico. E é muito interessante também que você entenda que os sistemas reagirão, como se eles tivessem vida própria. Ou seja, quando você consome muito cálcio, de novo, vou dar esse exemplo porque ele é muito popular, o que acontece? Não é você que faz o teu tecido ósseo, o teu endoesqueleto. É o seu organismo, de acordo com um software chamado genótipo, que diz exatamente como tem que se construir o ossinho, como tem que se construir o dente, como tem que se construir um fêmur, uma tíbia e assim por diante. Então, veja, não é você que faz isso, você age e o seu corpo reage. E se você observar nessa lógica de causa e efeito equilíbrio químico, você vai saber exatamente o que você tem que fazer e o que você deve esperar que os sistemas façam. Ora, se você chega na prova do Enem e você abre, por exemplo, uma garrafa de água com gás, essa foi a sua ação. Você não faz as bolinhas aqui dentro. Quem faz isso é a própria água com ácido carbônico. É ela que faz a efervescência. Então eu percebo muitas vezes no teor do discurso dos alunos quando erram questões sobre equilíbrio, que não se tem clareza quanto ao que você deve fazer e ao que você deve esperar. Ou o que você faz e o que o equilíbrio faz. Como se ele fosse um ser animado, como se ele tivesse, digamos assim, vida própria. E de fato é assim mesmo que acontece. Os equilíbrios químicos têm autonomia. Portanto, queridos, eu trouxe para você a frase do Le Chatelier de uma maneira um pouquinho mais elaborada. Então o professor abriu aspas e fez uma citação para você, baseada na frase do Le Chatelier, e eu destaquei algumas palavras-chave. E eu vou fazer aqui para ti, tipo hipertexto, vamos fazer algumas associações, alguns links, para você entender direitinho como funciona o equilíbrio, ok? Então, devagar. Quando um sistema em equilíbrio, tipo teu corpo, teu organismo, sofre uma ação externa, a ação externa é o seu papel. A ação externa é o seu momento de brilhar, sunshine. É aqui que você vai atuar, literalmente. Então eu vou escrever assim, ó. É você que faz. É você o responsável, né? Que faz essa ação externa. Você é o responsável. Você é que faz, literalmente, essa ação. Tudo bem? Você é que vai fazer
essa mudança, certo? Sua responsabilidade. Deixa eu colocar assim. Sua ação. Intervenção. Vamos colocar assim para ficar mais formal. Tudo bem? Você que faz isso, tá? Depois disso, pessoal, dessa sua intervenção, quais podem ser as suas ações? O que você pode fazer? Tipo, eu sou espírito livre, eu faço o que meu coração mandar, eu faço qualquer coisa. Não, você tem apenas 3 ações. Isso é uma coisa que vai te ajudar bastante a limitar as possíveis aplicações. A primeira ação ou intervenção que você pode fazer é a variação da quantidade dos participantes. Como falei para você, olha, se você consumir poucos sais nas suas bebidas, os seus, líquidos, você vai acabar desmineralizando o seu sangue, ficando com poucos eletrólitos. Você vai começar, por exemplo, a alucinar, ver miragens, que é o que acontece quando as pessoas, por exemplo, não consomem muitos líquidos, certo? Se você, repito, comer muito açúcar, você vai gerar uma desmineralização óssea para manter o equilíbrio do seu organismo. Se você consumir muito cálcio, você vai acabar tendo bastante massa óssea. Portanto, veja, olha só, aumentar a concentração ou diminuir é uma intervenção sua. Você faz essa ação. Outra coisa que é interessante salientar, pessoal, é que aumentar ou diminuir a quantidade por volume, ou seja, a concentração de participantes do equilíbrio, queridos, é a mesma coisa que aumentar ou diminuir também a pressão parcial dos gases. Veja, essa expressão pressão parcial é muito importante, porque quando a gente fala de gases, aumentar a quantidade de gases num sistema aumenta a pressão do sistema. Mas você aumentou a pressão porque você colocou mais moléculas gasosas lá dentro. Portanto, quando se fala em pressão parcial, você fala em PV igual a nRT. Você fala em P igual a N sobre V vezes RT. Ou seja, você fala em pressão, que é igual a concentração vezes a constante vezes a temperatura. Então, é interessante, você bem simplista e direto aqui, que você sempre lembre que, ao falar de concentração, você pode usar uma expressão que é comum, que é um sinônimo, e essa expressão é pressão parcial. Pressão parcial é a mesma coisa que concentração gasosa. Caso eu não tenha me feito entender, não tenha sido claro, você pode olhar aqui no FET para ficar super simples. Quer ver? Ó? Dá uma olhadinha. Esse é o volume do meu sistema. Está ali embaixo o comprimento dele para dar uma ideia, uma dimensão de volume. Veja, ó, olha a pressão lá em cima. Coloquei uma quantidade de gás. Veja a pressão, tá vendo? Agora, se eu aumentar aqui a quantidade de gás, a pressão está aumentando. Mas a pressão não está aumentando por compressão ou expansão. Ela está aumentando porque eu estou colocando mais gás ali dentro. O volume não muda. E a quantidade de bolinhas só aumenta. Isso se chama concentração gasosa. E concentração gasosa, na química, nós chamamos de pressão parcial. Eu estou repetindo tanto isso porque é uma das coisas que eu mais vejo erro. O pessoal confundir aumentar a pressão parcial com confundir aumentar a pressão. São coisas bem distintas, bem diferentes. Tudo bem? Então lembre que pressão parcial é a mesma coisa que concentração gasosa. É o balão que você explodiu de tanto encher, literalmente. Tá, qual é a outra intervenção, a outra ação que eu posso promover? As compressões e descompressões. As variações da pressão total. É assim que a gente chama essa. Populares variações de volume. Essa aqui você só pode fazer com variação de volume. Veja, essa segunda intervenção que eu coloquei ali, que é a variação da pressão, ela diz respeito a essa pressão aqui, ó. Expansão, compressão. Compressão, expansão. É dessa variação de pressão que eu estou falando agora, que é aquela variação de pressão que está associada à variação de volume. Ou seja, compressão, expansão. Tudo bem?
não tem uma bolinha a mais ali dentro, não tem nada de gás dentro do sistema em relação ao que você tinha antes. A mais, desculpa, né? Nenhuma mudança de massa e assim por diante. E a última variação que você pode gerar é essa aqui. É a variação da temperatura. Você pode aumentar, deixar quente, ou você pode resfriar, deixar frio. Então você pode variar a temperatura. Tudo bem, queridos? Portanto, isso está muito ruim, muito confuso, não estou entendendo qual é o propósito desse texto. Eu estou explicando para você que o Le Chatelier descobriu que basicamente... Será que eu vou ter que me estressar de novo? Né? Que basicamente tudo na natureza e todos os sistemas em equilíbrio, eles sempre literalmente se desenvolverão frente a uma lógica de desequilibração e reequilibração. Ou seja, se desequilibrou, tem que equilibrar novamente. As coisas tendem sempre ao equilíbrio e tendem a resistir a ações externas. Então, como ele descobriu que existe essa tendência ao equilíbrio e existe uma relação de causa e efeito, ou seja, você faz alguma coisa e você vai ter um efeito, ele analisou isso a priori e a posteriori. Ou seja, ele viu que se você variar a temperatura, pressão ou concentração, o sistema vai reagir, vai anular essa sua ação. Então, ó, o próprio sistema compensará, usa um sinônimo que é mais didático, anulará isso que você fez. Tá, mas e como ele vai anular? Deslocando. Esse é o verbo que agora a gente vai puxar um linkzinho aqui e vai explicar com bastante atenção. O deslocamento é o que a própria reação faz, é o que o seu corpo faz ao construir o seu tecido ósseo, ao construir certos hormônios, ao repor alguns eletrólitos e assim por diante. Então, isso aqui é o próprio sistema que faz. É a ação do sistema. É a reação do sistema. Então, isso aqui não é seu papel, não. Tá? Você pode prever o que o sistema vai fazer, mas não é você que faz isso. Tudo bem? Bom, e o que o sistema faz? Ele só pode fazer duas coisas. Ou ele desloca, esse verbo significa fazer mais, ou ele faz mais produto, tá? Deslocar é fazer mais, ou ele desloca para os produtos, como a gente chama, que significa fazer mais produto, ou ele desloca para os reagentes, a gente chama de fazer mais reagente. Tudo bem? Reagentes. Então é muito importante que a gente tenha, assim, pessoal, uma compreensão correta das palavras-chave, das expressões mais comuns aqui nos deslocamentos de equilíbrio, para que não hajam problemas. O que significa deslocar para produtos? Deslocar, assim, deslocar. Deslocar o equilíbrio significa fazer mais. Então vamos puxar aqui botar um asterisco nesse verbo, e vamos colocar aqui o asterisco e vamos escrever. Deslocar significa fazer mais. Grosseiramente falando, é isso aí. Tá? Vou colocar entre aspas, porque é uma explicação completamente coloquial do professor para essa expressão, que é uma expressão assim mais tradicional, uma expressão mais assim de cartilha. Tudo bem? Então, pessoal, é isso que acontece. Se você, enfim, abre uma garrafa de água com gás, você está fazendo a sua intervenção, a sua ação. Você mexeu na pressão dela. Agora, a própria garrafa que estava em equilíbrio vai acabar promovendo uma reação e essa reação vai ser deslocar para o produto gasoso, fazer mais gás. E deste modo você vê efervescência surgindo dentro da água com gás. Para isso ter uma certa, como posso te dizer, uma certa lógica de desenvolvimento, o professor trouxe para você aqui um desenho, para que tu entenda de maneira bem fácil. E é muito legal que vários processos, não só naturais, mas também processos endógenos nossos, acontecem dessa forma. Por exemplo,
o aprendizado, a inteligência, segundo vários teóricos, ocorre desse jeito, a partir de desequilibrações e reequilibrações, de acomodações, assimilações de ações externas e, enfim, evolução para outros patamares cognitivos, né? Então a nossa evolução, a revolução cognitiva, que foi a primeira revolução que o Homo sapiens sofreu, ela surgiu exatamente a partir desse mesmo processo. Então, caso não tenha me feito entender, queridos, poucas frases, se desequilibrou, tem que equilibrar. Basicamente é isso. Toda ação tem uma reação. Toda causa gera um efeito. Então funciona assim, o seu corpo está em equilíbrio. Segundo passo, você faz alguma coisa. O que eu faço? Você só pode fazer 3 coisas. Você só pode mexer na quantidade das substâncias. Você só pode mexer na pressão, lembrando que a pressão aqui é a pressão do volume, tudo bem? Você pode comprimir ou você pode expandir, tudo bem? Ou você pode esquentar e resfriar. Então essas são as únicas 3 coisas que você pode fazer. Depois que você fez isso, de novo, calma, deixa o sistema pensar e reagir. Afinal, quando você faz um xixi e perde uma série de minerais, você não dissolve, sei lá, um osso seu, né? As coisas não são instantâneas. Não, elas vão se acomodando. Você não come alguma coisa e você já instantaneamente gera substâncias na hora. Tipo, eu não comi, aumentou ali a minha reservinha calórica instantaneamente. Não, é um processo gradual. E esse processo se chama desequilíbrio. Para reequilibrar, vem o processo de anulação, que é a compensação. O que o teu corpo faz para reequilibrar? Ou ele faz mais reagente, ou ele faz mais produto, que são as 2 únicas ações que ele pode ter. E, depois de ter feito isso, ele restabelece o equilíbrio químico. Veja que é muito importante você entender o desenvolvimento desse processo cíclico, porque logo eu vou te mostrar 2 gráficos que eu aposto que todo mundo bate o olho nisso, beleza, isso é muito fácil, chega no gráfico e erra a revelia. É impressionante. A gente não consegue entender as ações, a gente não consegue no gráfico enxergar o que é uma adição, o que é uma retirada, porque as nossas referências, elas aqui são muito teóricas e pouco práticas. Então isso gera um pequeno problema, alguns déficitzinhos que eu não quero que você tenha. Então vamos começar devagarinho aqui, pessoal, com a primeira ação externa, que é a mais popular. É a ação externa da concentração. Essa ação externa se restringe a aumentar a quantidade de reagente ou diminuir a quantidade de produto. Diminuir a quantidade do reagente ou aumentar a quantidade de produto. Isso é o que significa variar a concentração. E é bem simples, bem bobinho mesmo esse processo, e eu posso te explicar ele de várias maneiras diferentes, das mais lógicas e algébricas até as mais inusitadas, como tu vai ver agora. Tudo aqui consiste, pessoal, em pensar em 2 lados, em reagente e produto. E lembrar, por exemplo, que um KC, como vimos na aula passada, é uma conta de dividir do produto pelo reagente. E isso vai dar um número constante. Ora, vamos inventar um KC aqui que saiu da minha cabeça. Vamos supor que você tenha 4 em cima e 2 embaixo. E isso vai te dar como KC o número 2. Essa tem que ser a constante de equilíbrio. 4Q e 2 o quê? Pense em bolinhas, tudo bem? Não tem problema algum em pensar, ou ao pensar em bolinhas aqui para você entender direitinho o que vai acontecer. Pensa que a proporção tem que ser essa. Você vai ter que ter 1, 2, 3, 4 em cima e 2 embaixo. Ou seja, em cima você tem que ter o dobro das bolinhas que você tem embaixo. É isso que a constante está dizendo para mim ao ler essa reação. Agora, vamos supor que você tenha mexido no sistema, tenha aberto o sistema e tenha colocado mais produto. Ah, professor, é que tu falando assim eu não consigo entender. Não tem problema, querido. É só olhar para o quadro. Vamos supor que eu tenha feito isso aqui, ó. Ó, pronto, tá vendo? Ó, eu estou colocando mais uma substância, enchendo de bolinha ali dentro. É isso que eu estou fazendo. Agora eu entendi. Pois então, continuemos o raciocínio. Vamos supor que eu tenha enchido aqui o meu sistema com mais produto. Ó, eu tenha colocado mais 3 bolinhas aqui no produto. Nesse segundo estágio, eu vou ter, preste bem atenção,
7 de produto e 2 de reagente. Não precisamos ser nenhum gênio da matemática para saber que isso aqui não vai estar em equilíbrio. Né? Você vai ter uma outra proporção. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bolinhas em cima e 1, 2 embaixo. Não é o que o equilíbrio está mandando ser. Tá, então significa que o sistema está em desequilíbrio. Sim. O que vai acontecer? A própria reação vai compensar esta ação. Como assim? Ela vai mandar uma bolinha do produto para o reagente, fazendo assim mais reagente. E aí você vai ter essa proporção. 6 em cima, 3 embaixo. E aí você vai ter o dobro de partículas em cima do que você tem embaixo. Tá vendo? Não entendi. Ó, uma destas bolinhas aqui, bota os olhinhos aqui, querido, vai se transformar, vai se transformar. Ela vai sumir, ela vai vir para cá. E desta maneira, ao desaparecer, ao ser consumida, sumida, ela literalmente vai restabelecer, vai retomar, reequilibrar o sistema, a reação, dessa forma. Então, é isso que a gente vai fazer agora o tempo todo. A gente vai sempre ver para onde o equilíbrio vai, ou seja, quem é que vai ser consumido e quem é que vai ser formado quando eu deliberadamente adiciono produto ou reagente. Porque se eu sei a priori, ou seja, a teoria anterior, eu posso descobrir o que vai acontecer. Então eu posso pegar reações que não produzem muito e forçá-las a produzir muito. Eu posso comer muito cálcio e ter uma vida saudável. É isso que eu estou tentando mostrar para você. Agora, professor, eu tenho pavor de relações algébricas, eu só tenho um talento na vida, eu sou ótimo em imagem e ação. Então, esse é o seu momento de brilhar. Você pode, na prova, fazer um grande imagem e ação. Porque, por incrível que pareça, a lógica desse deslocamento de equilíbrio é essa lógica desse famigerado desenho que, meu Deus do céu, é horrível. Mas pode lhe ajudar. Você pode fazer uma balança, onde você vai ter 2 pratinhos, o pratinho dos reagentes e o pratinho dos produtos. Aí você pode, no meio da prova, se você não tiver aquela clareza matemática, ou estiver, enfim, inseguro, ansioso demais, você pega e bota, ó, acrescentei reagente. A balança fez assim. Não pode, tem que ficar em equilíbrio, os pratinhos precisam ficar no mesmo nível. Então, o reagente começa a ser consumido, sumido, e se transforma em produto. Então, o deslocamento ocorre para os produtos. Agora, coloquei produto, ficou assim. Então, o excesso de produto é consumido, fazendo mais reagente, voltando a ficar em equilíbrio. E, de fato, sempre comento isso, as pessoas vão olhar para você de uma forma estranha, as pessoas julgam. As pessoas vão achar que você está sob efeito de drogas, sob efeito de alguma substância alucinógena, ou que você tem algum problema emocional seríssimo. Mas lembre, você não está lá para fazer amigos, e nem para aumentar, enfim, as suas relações sociais. Você está lá para passar azar das pessoas. Fique com as mãozinhas assim, pelo amor de Deus, mas acerte a naba dessa questão. E outra coisa, não esqueça que para algumas pessoas as balanças são adulteradas. Eles falam assim, aumente o reagente. Aí o pessoal bota o reagente e faz assim, ó. Não, querido, pelo amor de Deus, né? Olha, vai aí ajustar essa balança, me regula esse troço, tá? Por favor, para não cometer errinhos bobinhos. Bom, deste modo, a gente já vê a lógica de reequilibração, a lógica de causa e efeito das adições e subtrações de substâncias nos equilíbrios. Vejamos, ó, quando você aumenta o reagente ou diminui o produto, você fez isso, aumentou o reagente ou diminuiu o produto. Ela tem que ficar assim, impreterivelmente tem que ficar assim. Então, você vai ter um deslocamento para o ladinho dos produtos para compensar, essa ação, tudo bem? Então, vai haver um deslocamento para o lado dos produtos. Quando você faz isso, você está forçando a reação a produzir mais. E forçar a reação a produzir mais nada mais é que um aumento do rendimento. Tá? Isso aqui as provas adoram. Adoram perguntar quando que o rendimento aumenta, quando que o rendimento diminui. Ora, os alunos jamais teriam dificuldade para responder isso
se lembrassem efetivamente o que significa o rendimento. Querido, rendimento é a conversão de reagente em produto, ou seja, é o quanto de produto você está fazendo. Se você força uma reação a fazer mais produto, você está forçando um aumento de rendimento, evidente. Portanto, veja que contraditório e às vezes até paradoxal. Como assim? Olha só, tirar produto aumenta o rendimento, força a reação a produzir mais. É claro que se a pessoa não consegue enxergar, ela não vai dar sentido para essa frase. Remover o produto aumenta o rendimento, pois força a reação a fazer mais produto. Mas eu posso te mostrar, sem problemas, aqui com o simulador. Remover o produto, remove o produto. Ó, você manda embora as bolinhas. O que acontece? A própria reação vai fazer mais bolinhas para compensar as bolinhas que foram embora. É literalmente isso. Tá, mas e aí, e esse produto que for embora, então como é que eu vou fazer? Você pode guardar, querido, né? Você pode recolher. Então essa análise como um bem material, como uma substância, como algo que você pega, é importante. Ó. Você abre o frasquinho, você pega aquilo lá e você guarda e você coloca num frasquinho. Aí você faz reação. Aí a reação vai lá e produz mais. Aí você vai pegando, você vai botando e você vai manipulando a natureza. Aí a pessoa, que coisa, eu sei, mas é importante, funciona assim. Tudo bem? Então, queridos, esses são os deslocamentos por quantidade, ou concentração. E veja, se você diminui a concentração dos reagentes ou aumenta dos produtos, ó, impreterivelmente, sua balança fica assim. Então, o excesso de produto em relação ao reagente vai acabar sendo consumido e o equilíbrio vai se deslocar para o sentido oposto, ou seja, o popular para lá, né? Para cá e para lá. Né? Então tá aqui, agora foi direitinho, esse é o seu reagente. Tá, professor, e deixa eu ver se eu entendi, porque química não é meu forte, mas sou ótimo em interpretação. Se para a direita aumenta o rendimento, para a esquerda diminui. Gênio, gênia, é exatamente isso. Quando você tem uma formação maior de reagente, você vai ter uma diminuição de rendimento. O rendimento da sua reação está diminuindo. Tudo bem? Diminui o rendimento. Certo? Então é bem fácil, é bem bobinho. Só que agora, lembra que eu falei para vocês que todo mundo tem uma certa facilidade aqui na teoria, mas é muito fácil também de fazer o aluno se atrapalhar na prática? Não estou sendo, como posso dizer, pessimista, agorando ou algo assim. Estou sendo bem realista, pessoal. O professor já viu muita coisa nessa vida sofrida de canoense. Então, eu vou mostrar para você um dos grandes erros que os alunos cometem quando a gente fala de adições e subtrações. E esse erro está nesse gráfico aqui. Por exemplo, eu gostaria que você calmamente desse uma olhadinha aqui para mim, nesse segundo aqui, ó, nesse ponto aqui. Tá? Eu vou marcar aqui para você. Deixa eu botar uma outra cor que ele não tem. Eu quero pegar o minuto 20, o segundo 20. Eu estou no 20 ali, tu tá vendo 20? Foca no 20 aqui para mim. Ali. Ó, todos nós agora vamos analisar o segundo 20. Queridos, no segundo 20, você não notou que aconteceu alguma coisa ali? Vamos tentar interpretar esse gráfico. O que aconteceu no segundo 20? Não dá para ver, esse troço está em cima. Pronto. Agora você está vendo. No segundo 20, houve uma ação externa. Porque o sistema, lembra do ciclo? Ele estava em equilíbrio, estava tudo retinho, tudo retinho. Aí aqui no segundo 20, alguma coisa aconteceu. Esse vermelhinho pulou, subitamente ele subiu, tipo, no segundo 20. O que significa essa subida súbita? Significa que a quantidade, ou seja, a concentração dele aumentou naquele instante. Aí, como é que uma quantidade aumenta num instante? Ah, eu te mostro, é bem fácil. Você pega e você, ó, pronto, tá vendo? Você injeta. Então, quando você tem uma subida súbita, literalmente, ou uma descida abrupta, brusca, súbita, é porque houve ou adição ou subtração de algum componente da reação. E depois que isso aconteceu,
Ó, você abre a garrafa, tua garrafa não explode de água com gás aí efervescente. Gradualmente o gás vai saindo, não concorda comigo? Pois é, você come, toma um copo de leite e não nasce, sei lá, né, um fêmur novo em você. Gradualmente você fortalece o seu tecido ósseo. Então, lembrem disso, queridos. Não pensem nesses disparates teóricos do tipo, aumentou aqui, tem que aumentar lá. Eu sei, vai aumentar, mas com calma. Tem aquele processo de equilibração e aos poucos o sistema vai dando conta disso. Então, essa subida aqui abrupta indica que houve adição desse componente, adição de monóxido de carbono, ok? Ó, adição de CO. Tá aí, professora? Ora, se houve adição de CO nesse instante, CO é o reagente, você está vendo no livro ali a reação. O CO é reagente, vai ficar assim. Então, eu vou ter excesso, tá vendo? Ó, botei mais reagente, que é o CO, tá vendo? Eu vou ter excesso de reagente. Então, o reagente precisa se consumir para fazer mais produto. Veja, depois que eu aumentei, o reagente consome, tá vendo? Para aumentar a quantidade de produto. Porque é impossível alguém aumentar sem alguém ser consumido. O reagente se consome e o produto se forma. Aí o produto se consome e o reagente se forma. Aí o reagente se consome e o produto se forma. É assim. E se você enxergar esse gráfico, se eu vir este gráfico em movimento, minha cabeça vai funcionar em movimento também. Quer ver? Tipo assim. Olha lá. Você vai ter remoção, subtração do B. Olha o quadrinho. Diminuiu. Caiu abruptamente. Aos poucos, o produto vai diminuindo. Viu só? Vai cair abruptamente. Num instante, porque eu fui lá e tirei. Agora, aos poucos, isso. Ele vai diminuindo, porque daí ele consome aqui e forma aqui para compensar o que tu fez. Então, esse gráfico foi de 2010, uma tragédia, letra C. As pessoas acharam horrível. Ninguém acertou e disseram que era difícil porque não deu AD. De fato, dificultou muito a questão. Mas as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, eles diziam em adição, falavam em subtração, e ninguém sabia o que fazer no gráfico. Então, quando cai abruptamente, despenca, vai direto, você teve uma subtração. Quando sobe do nada, você teve uma adição. E depois que você fez a ação externa, calma, respira, tranca. O próprio sistema vai compensar. Tudo bem? Então vamos olhar um outro agora que eu acho que tem grandes chances de aparecer, que é o da amônia. Olha que coisa maravilhosa. Ele tem várias sequências para você observar. Né? Olha que coisa linda. Ele vai mudando conforme você vai brincando. Nesse instante aqui, houve um aumento de produto, viu só? Então, aumentou o produto, pesou aqui. Aí o próprio produto em excesso, ele vai sendo consumido e fazendo mais reagente. Viu só? Veja que os gráficos, as linhas, elas mudam de forma bem diferente, porque a proporção e estequiometria, ela é bem diferente. Tu viu essa aqui que subiu bem mais? Por que ela subiu bem mais? Porque o coeficiente dela é bem maior. Então essas coisas têm que estar bem claras para vocês, porque isso aqui é novidade para o teu concorrente. Ele decorou, tipo assim, aumentou de um lado, foi para o outro, retirou de um lado, foi para o mesmo. Ele decora isso. Mas existe uma grande diferença entre memorizar a informação e compreendê-la. E essa diferença, ela é bem, mas bem crucial numa coisa chamada vestibular. Sabe disso? Então, preciso que vocês olhem para esse gráfico e preciso que você me responda. Fez sentido o que eu falei? Vocês entenderam? Vocês podem xingar o professor, fiquem bem à vontade, estou acostumado a ser xingado o tempo todo. Fiquem bem tranquilos. Eu me fiz entender, pessoal. Vocês entenderam isso sim ou não? Então vamos ver agora com um exercício maravilhoso, que teve muita repercussão, infelizmente negativa, da prova da URCS de 2010, que está na página, já vou achá-lo para você, já achei, prontinho. Questão 24 da página 151. Essa questão, ela foi uma questão de vanguarda, muito à frente do tempo dela. Foi uma questão que ninguém esperava e todo mundo sempre lidava com equilíbrio de um jeito bobinho. Nem vou estudar muito que equilíbrio, é só aguardar ali o esqueminha do Le Chatelier
e, enfim, chutar na dele. Só que este ano foi um ano assim, como eu posso dizer, um pouco atípico. E a questão maravilhosa começou assim. A reação de síntese de iodeto de hidrogênio, representada a seguir, é muito utilizada em estudos de equilíbrio químico. Essa reação atinge equilíbrio químico após um tempo suficientemente longo. Depois de atingido o equilíbrio químico, no tempo T, então eles discriminaram um ponto na linha, né, o tempo T, é adicionada uma quantidade de hidrogênio. Veja, eles disseram que foi adicionada uma quantidade de hidrogênio. Então, a ação externa que aconteceu lá naquele seu ciclo de desenvolvimento foi aqui, ó, ação externa. Aumentou a quantidade de hidrogênio. Foi isso que aconteceu. Tá? Só isso. Assinale o gráfico que melhor representa a evolução das concentrações em função do tempo. Veja, o gráfico mais absurdo que tem é o da letra D. E foi o que mais marcaram. O gráfico da letra D é tão absurdo, mas tão absurdo, que as linhas elas já são bem chamativas, porque a forma do gráfico já é diferente em relação aos outros. Veja, na letra D, o gráfico que está conversando com você, se você é esquizofrênico, conversa com gráficos, me deixa. O gráfico está dizendo para você o seguinte, que houve um aumento, ou seja, uma adição de hidrogênio, check. Uma subtração de iodo, opa, mas não está escrito isso lá. Pois é. E uma adição de HI. Está escrito tudo isso, que o iodo foi adicionado, subtraído, o hidrogênio foi adicionado e o ácido dioxídrico foi acrescido? Não. Então, muito errado. É a mais errada dentre todas as outras que você tem ali. Querido, não para ainda, porque a letra A também é um absurdo. Na letra A ele está dizendo que houve um acréscimo de hidrogênio, check, porque está escrito ali. Houve uma adição de iodo. Eu não achei, professor, eu tenho problemas de interpretação, mas eu acho que não está escrito isso aqui não. Genial. Então não pode marcar, porque realmente não está escrito. Se não está escrito, você não pode marcar. E agora a gente vai para a letra B, que ela vai trabalhar um pouquinho mais com os efeitos. Na letra B, de certa forma, até aqui está tudo certo. O problema é que se você coloca mais reagente, o excesso de reagente tem que se transformar em produto para restabelecer o equilíbrio. Ou seja, se você acrescentou reagente, tem que formar mais produto. E eu não sou muito bom em gráfico, mas parece que não está indo para cima não. Então isso está bem errado. Essa letrinha aqui está errada. Logo, risquemos a letra B. E a gente fica agora numa dúvida cruel, existencial, C ou E, porque ambas, sabe, são as mais próximas da D. E quando não é a D, é a C ou é a E. Você sabe disso. E aí vem a minha observação. Por que a E está completamente errada? Por que o Lavoisier está assim, ó, desesperado? Se estivesse com cabeça, estaria arrancando seus cabelos do túmulo. Por quê? Porque nada se cria. Vem cá. Pessoal, se você tinha isso de iodo e você fez mais iodo aqui em cima, você tirou iodo da onde? Não, já falei, não, mantém, eu sei que a vontade é grande, mas calma. Não, não pode, tudo se transforma, querido. Então, se você teve aqui, ó, mais HI, mas tem que sumir o I. Porque, olha só, mas professor, mas aqui tu agregou, colocou mais iodo, então vai fazer mais HI, mais hidrogênio, vai fazer mais HI. Mas, querido, você que é da letras? Eu adoro letras, professor. Então, letrinhas. Tem H e tem I. De onde é que você tirou o I? Tem que estar no sistema. Então, para você fazer mais produto, você tem que cair com o reagente. Entendeu? Porque o consumo leva à formação. Some reagente, forma-se produto. Portanto, não pode aumentar a quantidade de HI sem sumir o I. Tá? Logo, a resposta coerente é a letra C. Veja, aumentei o hidrogênio, então vou ter excesso do reagente hidrogênio. Ele vai consumir mais iodo e, simultaneamente, vai formar mais produto. Mas desse lado você que é um exímio, enfim, mímico, você é ótimo em imagem e ação, você sabe que vai aqui para o produto. Certo, queridos?
Resposta certa, questão maravilhosa. Faz aí um asterisco. Eu acho que essa questão vai voltar, você vai abrir, ela vai, baby come back, olha ali, vai voltar para você, ela vai vir com tudo esse ano. A URGS adora resgatar essas questões do inferno, do limbo. Eu acho que essa vai ser a questão desse ano. Tem um leve, assim, uma leve crença. Queridos, pressão, vamos lá? A pressão, que é o nosso segundo tópico, eu acho que muitas vezes eu ensinei errado, me sinto mal, eu faço aqui a minha meia-culpa. Vou fazer aqui a minha, sabe, a minha reflexão. Sempre quando eu falava em pressão, eu via que os alunos se confundiam muito em relação ao volume, porque na verdade não deveria nem ser pressão aqui o fator. O fator de fato deveria ser o volume. Como assim, professor? Está muito mal explicado ainda. Né? Não faz mais reflexão então, professor, porque não está claro ainda para mim. Eu vou mostrar para você então. Ó. A pressão vista aqui é a pressão vista em relação à compressão e à expansão. Entende? É aquela mudança de pressão que não gera variação de temperatura e nem aumento de massa, de gás. Ou seja, você só pode estar falando de, repito, expansão, compressão. Expansão, compressão. Então, preste atenção nesse movimento, por mais irritante que ele pareça ser. Quando eu expando, fica grande. Logo, vai favorecer as substâncias no equilíbrio que são grandes, que ocupam muito espaço. Compressão favorece quem é pequenininho e que cabe, por tal motivo, melhor em lugares restritos, em lugares pequenos. Logo, quando você aumenta a pressão, ou seja, você faz uma compressão e o volume diminui, você favorece no equilíbrio a formação das substâncias que ocupam pequenos espaços, que cabem melhor nos lugares que são mais assim restritos. Agora, quando você dá espaço para o sistema, você faz com que o sistema ocupe esse espaço todo. E para ele ocupar esse espaço todo, ele precisa das substâncias que são espaçosas, que são grandes. Então você vai acabar fazendo as substâncias que são de fato grandes. Tudo bem, pessoal? Então, em poucas palavras, olha como fica fácil você guardar desse jeito. Aumentou pressão, fica pequeno. Portanto, desloca para o lado pequeno. Oi? Lado pequeno, lado que tem menor volume. Mas como é que eu vou saber qual é o lado pequeno? É fácil. Lado de menor volume gasoso. Ó, menor volume gasoso. Ok? Não tá ok. Calma, vou explicar. Volume gasoso. Por que é gasoso? Porque o gás é o estado físico que ocupa o maior espaço possível dentro do sistema. E deste modo, o que acontece? Você vai ter que olhar nas equações quais são os gases dessas equações. Porque ao olhar os gases dessas equações, vocês vão perceber quais são os componentes que ocupam um grande espaço, quais são os componentes que não ocupam um grande espaço. Essa explicação é muito ruim. Ó, vou explicar de outra forma, vou escrever para você aqui. O lado de menor volume gasoso é o lado com menos mols gasosos. Agora por que não falou isso primeiro? Pois é, tudo bem, ok. Menos mols gasosos. Só isso. Tá, e pode ser aquosos, podem ser aquosos. Querido, os aquosos não ocupam tanto espaço quanto os gasosos. Então foque nos gasosos, eles que são importantes. Tá, e o outro, hein? Como é que fica, professor? Vamos lá. Lado de maior volume gasoso. Porque vai ficar grande, vai aumentar, vai expandir. Então vai ser o lado de maior, vamos apagar aqui, volume gasoso. Tá? Comprimiu, ficou pequeno, expandiu, ficou grande. Simples assim. Você aumentou a pressão, vai para o lado pequenininho, diminuiu a pressão, vai para o lado grande. Tá, então agora eu vou te quebrar, professor. Eu vou te dar um argumento irrefutável, dentro da tua lógica nada muito linear. E se os dois lados forem iguais, de mesmo tamanho? E se não tiver um grande e não tiver o pequeno?
Tá aí, querido. As coisas não precisam ser assim tão 8 e 80 na vida, sabe? 8 ou 80. Se você não tiver um lado grande e nem um lado pequeno, a pressão não interfere. Simples assim. Ah, exato. Então você vai dar uma olhadinha. Olhou para a esquerda, olhou para a direita. Aí você vai ver, não tem um lado maior, não tem um lado menor, significa que a pressão não influencia naquele equilíbrio. Tudo bem? Mais mols gasosos. Ah, professor, olha só, não está muito bem não. Eu preciso ver a equação para entender. Claro, querido, deixa eu corrigir a minha gafe aqui. Para aí. Vou te mostrar uma equação, você vai entender e tudo vai fazer mais sentido. Essa aqui é bem bobinha, super fácil, duvido que vocês tenham dificuldade. Mas, de novo, pessoal, perceba que o grande problema dos alunos nesta equação é a questão do volume, né, em relação à pressão. Aqui não pode aumentar o número de bolinhas, aqui tem que só variar compressão e expansão. Então, veja, a equação aqui da amônia, que é a mais popular, tem 4 mols gasosos nos reagentes, 2 mols gasosos nos produtos. Então, os reagentes ocupam um espaço gigantesco, tá vendo? E veja aqui nessas bolinhas que elas são super lúdicas, super didáticas. Veja que a quantidade de reagente aqui é grande, né? Ó, tá vendo? Vocês conseguem enxergar? Um monte de reagente. Agora, veja que quando a gente faz ali a compressão, ó, fica pequeno. Então você desfavorece o reagente que ocupa espaço. Vocês estão conseguindo enxergar a quantidade de amônias que se formaram aqui? Não entendi, professor. Ó, tem 1, 2, 3 amônias, tudo bem? Eu aumentei a pressão. Veja quantas amônias tem agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ué, mas como é que aumentou a amônia? Sim, porque a amônia ela ocupa menos espaço. Então, como você deixou com menos espaço, você favoreceu a formação de quem é pequenininho. Então, aumentar a pressão nessa reação, ó, aumentou, fica pequeno. Então, você desloca a reação para o lado de menor volume gasoso. Diminuir a pressão da reação fica grande. Então, você desloca a reação para o lado de maior volume gasoso. Simples assim. Tudo bem? Pressionou, ficou pequeno. Expandiu, ficou grande. Bem fácil, uma barbada. Duvido que você tenha dificuldades quanto a isso. Agora, a última, a gente vai usar a popular metáfora do ar-condicionado. Você quer o quê? Você almeja o quê? A sua ideia de felicidade é o quê? É o estado de bem-estar. É o meu estado de prazer, é o meu estado de conforto. E veja, você é uma pessoa muito friorenta. Você está sempre com frio, você tem aquela sensação térmica de um senhor, de uma senhora de 90 anos de idade. Você dorme com várias meias, você precisa assim ficar enclausurado, seu casulo enfim, roupas de cama. E aí você está na sala, e a sala está fria. O que você faz? Você pega o ar-condicionado e você eleva a temperatura para que o ambiente seja aquecido. Se o ambiente vai ser aquecido, isso vai favorecer o seu ganho de calor. Porque sou friorento, sou uma velhinha, sou um velhinho, eu quero ganhar calor. Então eu aumento a temperatura. De acordo com essa lógica, significa que elevar a temperatura dos sistemas favorece o ganho de calor. O entendeu? Processo endotérmico. Agora você é calorento, você é calorenta, você está com um quente incrível, porque calor não é sensação térmica, é energia em trânsito. Você está com um quente incrível e você quer perder esse calor. O que você faz? Você resfria o ambiente, você bota a temperatura do ar lá embaixo para favorecer a perda de calor. Portanto, esquentar favorece o ganho, resfriar favorece a perda. E isso explica uma coisa bem simples, que é aquelas bebidas, ou são aquelas bebidas que tem no rótulo assim, ó, beba gelado. Mas eu quero tomar quente, se eu quiser tomar quente, porque o problema é meu, né? Por que eu não posso tomar quente? Além de ser um nojo, né, você tomar algumas coisas assim, tipo refri quente ou coisas do tipo, também você vai perder toda a efervescência. Porque a reação direta, a reação do gás, ela é endotérmica. Então, se estiver quente, ela vai ser deslocada muito para o lado do gás e o gás vai todo embora. Ah, só não entendi não. Refri quente perde o gás rápido. Viu como tu entendeu? Ah, mas isso aí minha avó, as vozinhas, pessoal, são seres que são objetos de estudo. A ciência estuda as avós. Já falei para vocês, elas têm todas as respostas para os dilemas da vida. Verdade.
Então, depois de muito tempo, a ciência conseguiu efetivar esse conhecimento de vó, que é esquentou, vai para o lado endo, resfriou, vai para o lado exo. Então tá ali, ó, aumentou a temperatura, desloca para o lado endotérmico, o lado que absorve calor. Tá, pessoal, só um pouquinho, tu acha que eu trabalho assim com futurologia? Eu vou jogar meus búzios, eu vou jogar as minhas cartas, vou ver o meu tarô. Como é que eu vou saber quem é o endo e quem é o exo? Ótima pergunta. Vai estar escrito. Porque você não tem como adivinhar. Então tem que estar escrito para você saber onde é que é o endo e onde é que é o exo. Tudo bem? Tá, professor. E se diminuir a temperatura? Não grita, querido, ninguém é surdo. Tá bom, sou um pouco surdo. Mas, enfim. Vamos fazer aqui, ó. Diminui a temperatura para mim, então, tá? Faz devagarinho. É sexta-feira, falta pouco. Tu já vai ser libertado, passar o fim de semana com a família. E aí tu volta aí depois, semana que vem. Certo? Ó, o lado exo. Exo é o lado da liberação de energia. Então, quando você resfria, vai para o lado exo. Tá, então é isso. Fechou o nosso primeiro momento. Tecnicamente, sim. Mas a ciência é uma coisa terrível. Quanto mais as pessoas estudam, mais elas se aprofundam, mais particular fica o conhecimento. E a gente chega num ponto onde existe um médico para o ouvido esquerdo e um médico para o ouvido direito. Você sabe muito bem disso. Por que eu estou falando isso? Ó, o problema da hiperespecialização é que você chega às vezes em lugares que você não quer. E um desses lugares se chama equação de Arrhenius. É verdade. Isso não é matéria do ensino básico. Mas o Arrhenius descobriu isso aqui. Calma, agora é um momento muito complicado. Dá a mão para quem você mais gosta nessa sala. Pedro, lembra? Por favor. Tá aqui. Ó, e sim, é o número de Euler. Elevado Jesus. Calma, eu pedi para você pedir apoio, amparo emocional para quem você mais gosta. Viu só? Exatamente. É difícil, né? Eu também. Então, fico mal. O Arrhenius, ele descobriu que a constante, quando há influência da temperatura, ela vai sofrer uma grande influência das frequências de colisão. Como assim frequências de colisão? As colisões, elas vão variar muito com o aumento da temperatura, porque o aumento da temperatura não mexe só na agitação da molécula, mas também nos graus de liberdade dos átomos. Espera que eu entenda o que tu está falando. Calma, eu tenho um aplicativo para isso. Ó, veja essa molécula maravilhosa do abacaxi. Né? Você que gosta do agronegócio, você que gosta de plantar ali o que você consome. Tá aqui, ó, esse é o flavorizante do abacaxi. Se você tivesse o microscópio do chinês, presta aí o microscópio de força atômica. Aí o chinês vai te emprestar, vai te mandar lá, né, do AliExpress, vai chegar 8 meses, vai chegar outra coisa, inclusive, nada que você pediu, mas ele vai chegar. Exatamente. Então, aí quando o chinês te mandar lá o microscópio dele, você vai ver isso. Aí você vai estar intrigado, estimulado pelo saber, e você vai pensar assim, eu vou aumentar a temperatura para ver o que acontece. Agora você vai ver. Olha que loucura. Aumentei. Tu viu que não é só a molécula em si que se agita, mas os átomos também? Olha que doideira. Olha que coisa estranha, esquisita. Mas as moléculas são assim. Entende? Então, o que vai acontecer? Querido, é muito arbitrário, é muito, como eu posso te dizer, randônico. As orientações, elas não, como é que eu posso dizer? Elas mudam. E se elas mudam, isso implica na orientação favorável para colisões efetivas. Ou seja, quando você aumenta a temperatura, você vai aumentar a frequência de colisões, mas não de uma maneira linear. E é isso que eu estou tentando lhes dizer. Então, se há o aumento da colisão, vai haver também um aumento nas constantes das velocidades. E se vai haver um aumento nas constantes das velocidades, a temperatura afeta a constante. Esse é o problema. É isso que eu estou tentando mostrar para você com esse troço que não para de se mexer e com essa formulinha aqui. A temperatura é a única propriedade que afeta a constante destas três que eu estou mostrando para você. Porque você está enxergando a letra P aqui?
então a pressão não afeta a constante. Você está enxergando a concentração aqui, então a concentração não afeta a constante. Mas você está enxergando a temperatura aqui? Aí quando você pega, por exemplo, alguém tem alguma garrafa de água com rótulo? Mas eu tenho alguma coisa aqui. Oi, querido. Mas ela tem rótulo? Ah, tem aí, ó. Tem com rótulo aí? Eu vou pegar aqui a do Pedrão, que ele tá mais à mão, Ana, mas depois eu pego a tua também, tá? Pra tu não te sentir mal, tu foi muito altruísta, muito solícita. Diz ali, ó, pH. Quer ver, Pedrão? Pra tu não me deixar mentir, ó. pH, temperatura da água da fonte, 21. Viu só? Ou seja, eles medem sempre de acordo com uma temperatura. Eu estava fazendo a minha calibração aqui desse meu instrumento que veio da China, a gente vai mexer nele hoje, que é um pHmetro digital, maravilhoso. Mas ele demonstrou alguns desvios da idealidade. Algumas pessoas disseram assim, viu? Só podia ter comprado na China. Eu não falei nada, não teci nenhum comentário. Aí eu tive que pegar soluções de calibração. Aí você vê, ó, ele te dá sempre a solução de calibração numa temperatura fixa. Ó. Ele diz assim, ó, se você calibrar a 10, esse tem que ser o valor. Se você calibrar a 15, esse tem que ser o valor. E assim por diante até 50. Por quê? Porque a temperatura afeta a constante de equilíbrio. É a única coisa que afeta. Por quê? Olha, pessoal, tentando ser o mais didático e raso possível e algo que é profundo, porque a temperatura mexe muito com os estados de agregação e os graus de liberdade, a agitação de todas as bolinhas, e isso mexe muito com as orientações eficazes, né, as orientações favoráveis, com as colisões eficazes, e não de uma maneira linear. Então, infelizmente, queridos, aumentou a temperatura, mexeu na constante. E aí a gente entra num problema. Eu sei, me deixa. Ó, o problema é o seguinte, se a reação for endo, acontece uma coisa. Se a reação for exo, acontece outra. Para tentar deixar claro, eu vou escrever do ladinho para você não perder isso, tá? Vamos lá? Se a reação for endo, significa que no produto você tem o lado endotérmico. Ah, eu já não entendi. Eu vou escrever tudo para você. Ó, tipo A dando B, delta H maior que 0, ok? Essa é uma reação endo. Se a reação for endo, agora vem, te prepara. Ó, quando você aumenta a temperatura, pelo fato de deslocar para o produto, que é endotérmico, e como Kc tem o produto em cima, na continha de dividir, isso significa que o número de cima vai aumentar demais. E a sua constante, obviamente, como é uma conta de dividir, vai acabar aumentando também. Então tem um jeito mais didático para explicar isso. Olha, a constante ela é constante a uma certa temperatura. Então, quando você varia a temperatura, você tem uma outra constante, a constante daquela temperatura. Né? Então, esse é o problema. Só a constante faz isso, a temperatura faz isso, queridos. Eu sei que é chato, mas cai. E essa é a parte complicada da matéria. Então, aumentou a temperatura, infelizmente, se a reação for endo, aumenta o Kc. Tem que saber disso? Bah, pessoal, eu acho que tem que saber. Eu acho que tu vai ir muito, como posso te dizer, despreparado ou suscetível a eventuais erros se você não lembrar disso, tá? Aumentou a temperatura de reações endotérmicas, aumenta o Kc. As explicações são essas que o professor te deu agora. Agora, se a reação for exo, que é tipo assim, ó, A para B, delta H menor que 0. Nessa reação exo, delta H menor que 0. Veja, se eu aumentar a temperatura, por exemplo, eu vou deslocar para o reagente. E se eu diminuir a temperatura, eu desloco para o produto. Não entendi? Bem devagar. Nas reações exotérmicas, se você abaixa a temperatura, você favorece o lado exotérmico, que é o lado dos produtos. Então significa que se eu resfriar, porque eu tô com quente, eu quero perder o meu calor, se eu resfriar, vai para o lado do produto.
Tá, e daí? E daí, pessoal, que agora a lógica é invertida. Abaixar a temperatura é que me leva para o produto. Então, é abaixando a temperatura que você vai aumentar o KC. Por quê, professor? Porque KC é produto. Ah, eu estou entendendo. KC é produto. Então, muito produto KCzão, pouco produto KCzinho. Isso. Então, como a temperatura ela afeta o KC, você tem que pensar como a temperatura aumenta o produto. Se a reação for endo, é aumentando a temperatura que você aumenta o produto e aumenta o KC. Se a reação for exo, é abaixando a temperatura que você aumenta o produto e aumenta o KC. Eu sei que é horrível, eu sei que é difícil, mas você pode fazer aí um momento de reflexão. Você com você mesmo, né? Amanhã não, porque amanhã parece que vai ter um dilúvio, né? A gente vive num momento de constantes intempéries climáticas. Semana passada a gente tinha estava frio em certos momentos, depois ficou quente. Hoje está um dia completamente incivilizado, né? E agora no fim de semana a gente vai ter de novo uma catástrofe, né, ambiental com muita chuva. Isso quer dizer que você vai ficar em casa procrastinando. Eu sei que você assinou agora a sua Amazon Prime. Você tem várias séries para ver, novas, que você não tinha na Netflix. Mas aí você vai ter uma hora que você vai enjoar, né? Você vai enjoar. Não, vai enjoar. Confia em mim. Aí você não vai saber o que você vai fazer. Aí você vai abrir o seu celular nas fotos e você vai ver ali o cardzinho do professor. Uhum. E eu quero que você faça o que agora? Professor, mas de novo, professor, e o Android, professor? Já está no grupo. Você pode baixar direto ali do grupo, o professor já passou para você que é Android. Tá? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui agora, vamos ver como é que a gente faz para utilizar essa ferramenta. Você vai pegar o seu celular, vai deixar ele aberto, deixa essa foto na sua frente e faça comigo, a meu ver, a questão que melhor traduz esse estudo, esse desenvolvimento de ação e reação, causa e efeito que tem no equilíbrio químico. A questão a qual me refiro é a questão de número 77. Maravilhosa. Lindíssima essa questão. Eu gostaria muito de fazê-la com vocês. Vocês vão fazer várias outras questões no tema. Tem muito exercício para fazer no tema. É o maior tema até então deste livro. E o propósito é justamente que você pratique e exercite. Mas agora, se você não puser o card na sua frente, você talvez esqueça de uma variação e tenha uma falsa impressão de que você não entendeu. Está errado. Não entender, pessoal, é algo muito grave, muito profundo, bem como entender. Então, nesse momento, faça com pesquisa, compare. Vai ficar mais fácil as coisas para você, ok? Vamos lá. Para o seguinte equilíbrio hipotético, são feitas as seguintes afirmações. 1. A constante de equilíbrio aumenta com o aumento da temperatura. Já não entendi? Já não sei. Então boto uma interrogação. A URGS é a única prova hoje em dia que cobra tipo 3/4 das suas questões com assertivas 1, 2, 3, 4. Nenhuma outra prova faz isso. Isso é maravilhoso para você, porque desse jeito você não precisa saber todo o conteúdo ou a questão para resolvê-la, e sim algumas assertivas. Quer ver? 2. O aumento da pressão por redução de volume, ou seja, ele já está te dizendo que reduz o volume, aumenta a produção de XY. Veja, para você responder isso, você tem que dar uma olhadinha para cá e com muita raiva, você tem que literalmente riscar o X. Risca o X. Sabe por que você tem que riscar o X? Porque o X é um sólido puro e sólidos puros não variam suas concentrações. Deste modo, você vai ter 1 mol gasoso no reagente e 2 mols gasosos no produto. Você sabe, ora, que 2 é maior que 1. Logo, você está olhando aqui para o produto, que é o lado grande, e para o reagente, que é o lado pequeno. Então, reduzir o volume, ó, vamos reduzir o volume. Ó. Reduz o volume, ó. Reduz o volume. Reduzir o volume aqui, desloca para o lado pequeno, que é o reagente, não o produto. Certo? Então, a redução do volume, vou colocar aqui para você, desloca para o reagente. Aumentar pressão, reduzindo o volume, desloca para o lado pequeno. Logo, a segunda está errada. Sabendo que a segunda está errada, eu já arrisco 2 alternativas.
A adição de uma maior quantidade de X, mas e onde está o X? Não estou vendo? Muito bem, você riscou. Porque ele não afeta o equilíbrio. Então não é comendo dente que você vai ter dentes saudáveis. Sólidos puros não afetam equilíbrios. Então você pode tirar ou colocar o X que ele não vai alterar esse equilíbrio. E sabendo que a 13 está errada também, você já fica com a resposta certa, que é a letra B. A formação de produto é favorecida com o abaixamento da temperatura. Tá certo? Porque ela é exo. E se ela é exo, diminuir a temperatura, desloca para o lado exo. Ó, diminuir a temperatura, desloca para o lado exotérmico, que é o lado do produto, pois no finalzinho da equação está escrito exo. E por que a 1 está errada? Esse é o momento onde você calmamente deve pegar o seu cardzinho e olhar lá onde diz ação externa a temperatura. Lá está escrito assim, reações exotérmicas. Abaixar a temperatura aumenta o Kc nas exo. Veja, ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo que aumentar a temperatura aumenta o Kc. Não, só na reação endo. Porque é só na reação endo que o produto é endo, entende? E para eu fazer mais produto eu tenho que esquentar. E ao fazer mais produto, como ele é o numerador, ele vai elevar o resultado quociente da minha continha. Em poucas palavras, esquentou, aumentou o Kc nas endo. Resfriou, aumenta o Kc nas exo. Oi, Laurinha. Professora, eu não entendi muito bem aquele negócio ali que botou ali em cima que é menos volume, mais pressão. Sim, aumentar a pressão significa comprimir, ou seja, diminuir o volume. E quando tu faz isso, querida, tu favorece a formação das substâncias que têm menos volume, que são pequenininhas. Então tu vai olhar aqui para a reação e tu vai observar quantos mols gasosos eu tenho no reagente, quantos mols gasosos eu tenho no produto. Olha, eu tenho 2 mols gasosos no produto e 1 mol gasoso no reagente. Então, 1 mol gasoso é menor do que 2 mols gasosos. Logo, esse é o ladinho pequeno e esse é o lado grande. E se tu tiver alguma dúvida, no cartãozinho está escrito assim, aumentar a pressão, ou seja, comprimir, desloca para o lado de menor volume gasoso. Ou seja, o lado de